Daniela Beruti planeja criar parque de diversões, cruzeiro, tudo isso com a marca do SBT. Mas será que esse é o momento certo para poder fazer essas coisas? Bem, é o que a gente vai tentar entender e debater aqui no canal. Pois é, minha gente, Daniela Beruti, herdeira de Silvio Santos, CEO do SBT, presidente, enfim, a dona da bagaça toda, pretende e tá com uma série de ideias aí, né, que envolvem o SBT, que ela acredita que vai crescer ainda mais o nome, a marca e a importância do canal. E agora, de acordo com o e-mail e mensagem, ela deu uma entrevista recentemente aí para o site, ela quer transformar o SBT em uma Disney brasileira. Ela já tinha comentado sobre isso em outras ocasiões, mas agora essa ideia, enfim, esse plano novamente vem à tona nessa entrevista que ela deu aí a meio em mensagem. E como que isso vai funcionar? A ideia é fazer conteúdos e ter realmente ali um foco mais abrangente para as crianças, né? Tanto para as crianças quanto também para os jovens e adolescentes. E experiências tendo, né, um projeto de uma Disney brasileira, como o nome do SBT, experiências para o público. E com isso tem toda a criação em mente de um parque de diversões aí, porque ela quer levar o SBT, quer expandir o SBT para além da televisão, assim como tem acontecido com o stream, não só com o SBT. Né, o SBT está muito para trás em comparação com outras emissoras, né? Globo, que começou lá atrás com o Globoplay, com o stream, que, enfim, quando tudo era mato, a Globo já tinha o seu serviço de stream. A própria Netflix, que antes era uma plataforma de aluguel de filmes, hoje é um sucesso. Então, quando tudo era mato, no que se refere à TV aberta, a Globo já estava com a sua plataforma, com o Globoplay, onde você podia assistir, acompanhar a programação da emissora. Enfim, e aí depois foi ganhando e foi crescendo, né, dado também a pandemia em 2020, e enfim, se tornou esse sucesso que é hoje. Então o SBT, por conta da gestão um pouco antiga de Silvio Santos, demorou muito para entrar nesse meio. E foi até um dos motivos, na minha opinião, aí já é uma opinião pessoal, que fez com que o SBT ficasse para trás, né, no que se refere à audiência. Hoje o SBT é a terceira emissora do país. Antes, em 2020, até antes de 2020, era a segunda, passou a ser agora a terceira, porque realmente a emissora ficou para trás. Né? Agora que eles estão por stream com mais SBT e uma série de outros projetos, com também a possibilidade de ter um canal próprio de notícias, que é o SBT News. Nós comentamos aqui no canal, canal aberto de notícias. Enfim, então tudo isso está acontecendo agora, ou seja, o barco já está em movimento e eles estão lembrando que o barco está no movimento agora. Mas enfim, né, há tempo e há espaço para todo mundo. E ela quer expandir o SBT para além da televisão. Por isso, planeja a criação de um parque de diversões e também ativações em shoppings para o público. A Daniela já tinha criado algo semelhante a isso, só que eu acho que dentro do SBT também em alguns pequenos eventos, como a CCXP, que é um evento que acontece aqui da Feira Geek, aonde o SBT colocou lá a SBT Mania, aonde era vendido produtos licenciados da emissora de novelas, enfim, bonecos do Silvio Santos, aquele reloginho que fala a hora. Então a ideia é que realmente o SBT possa ter conteúdos e produtos licenciados e também lojas como a SBT Mania, sem dúvida alguma, em shoppings. E também agora, como ela quer expandir o canal, a marca SBT para além da televisão, há a ideia de ter aí um parque de diversões e ativações em shoppings para o público. E também a ideia que essa é uma ideia bem grande, é algo assim na minha opinião, é algo que eu até nem sei a palavra agora, porque me faltam palavras para poder dizer isso, mas é uma aposta bem realmente grande. É a ideia de lançar um cruzeiro, o do Roberto Carlos. Então a Daniela quer ter o próprio navio, o próprio cruzeiro, chamado Navio do SBT. Aí seria um navio, um cruzeiro
todo temático, com entretenimento a bordo, né, atendimentos e experiências para o público. Por enquanto, está na margem das ideias, né? Mas é o que ela pretende fazer e é o que ela quer fazer com o SBT, tá? Porque o SBT com, né, o Silvio, até as pessoas antes, elas chamavam o SBT, as siglas SBT, porque é Sistema Brasileiro de Televisão. Mas quando o Silvio mexia e remexia, as pessoas chamavam de Silvio Brincando de Televisão, porque realmente era isso, né? O Silvio sempre mexia, né, nas programações. E aí, por que eu tô falando isso? Porque que antes o SBT era Silvio Brincando de Televisão? Porque o Silvio mexia. Mas hoje, com as herdeiras no comando, com a Daniela no comando, será que a Daniela também está brincando de fazer televisão? Né? Porque são ideias, né? E ideias muito grandes, né? São coisas assim que, na minha opinião, né, chega até a ser loucura, né? Você querer fazer um navio, beleza, né? Querer transformar um canal numa Disney, com um parque de diversões, ok, mas onde vai ser isso? Você dentro ali do CDT? Estão alugando até os estúdios, estão em crise. Não é que você vai ter espaço para poder fazer o parque? Enfim, então a Daniela estaria, é uma dúvida, tá? Deixa até a opinião para vocês aqui embaixo responder. Vocês acham que a Daniela também estaria? Porque o Silvio brincava, mas será que também a Daniela está brincando de fazer televisão? Será que esse é o momento de você pensar nisso? Poxa, o SBT está em crise de audiência, é a terceira emissora do país, audiências aí pífias, marcando 2 pontos, 3 pontos, né? Quase em programa nenhum na semana consegue chegar na vice. Será que esse é o momento de você pensar em fazer parque de diversões, cruzeiro? Será que esse é o momento? Beleza, que a parte comercial, a parte do dinheiro é essencial. E dinheiro é o que não vai faltar aqui. Ela tá até certa em parte porque ela quer que o SBT, que a marca SBT, né, enfim, tenha uma certa lucratividade na parte financeira. Mas ela também não pode esquecer de que a audiência é fundamental para que também essa parte financeira continue em alta, né? Porque daqui a pouquinho o SBT vai virar uma rede TV, sabe? E não é isso que eu acho que muita gente lá dentro, o SBT tem muita força ainda, é um canal que tem um engajamento muito forte nas redes sociais, então eu acho que ela deveria aproveitar isso, em vez de ficar pensando só, enfim. E também ela comentou em entrevista ao Meio Mensagem, além de ter esse cruzeiro, parque de diversões e experiências também com o público em shoppings, ela também falou sobre essa parceria com o Boninho, ex-Globo, né? Sobre a possibilidade aí realmente, né, dele fazer um reality show de confinamento, o The Voice Brasil, que já está quase aí formatado para estrear possivelmente em setembro e também setembro ou outubro na programação do SBT. Ela em entrevista falou, né, que ele vai criar um reality show, né, de confinamento, Casa do Patrão possivelmente, e a ideia também é reestruturar todo o SBT de acordo com Daniela Berutti, até com a ajuda do Boninho, que pode servir também como um consultor, para tornar ele mais ágil na inovação, para poder brigar, segundo ela, pelo segundo lugar de audiência, porque o SBT ficou realmente muito para trás. Isso é fato no que se refere a investimentos e que se refere a inovação. Agora que a gente está vendo o jornalismo da emissora, né, ter uma certa notoriedade e até investimentos. Porque sempre com o Silvio, para o Silvio realmente jornalistas que passaram por lá, em entrevistas afirmaram, o Silvio nunca gostou de jornalista engravatato, ele sempre gostou de jornalismo na parte popular, aquele jornalismo popularzão, sabe, estilo aqui e agora. Aquele estilo era o que ele gostava. Agora, Jornal Nacional, essa pegada, ele sempre odiou. Por isso que ele nunca investiu, nunca deu uma certa atenção muito grande para o jornalismo. Só quando a Ana Paula Padrão foi para lá em 2025, que ele, né, enfim, deu uma pomba para ela, mas que ela estava chegando, estava saindo da Globo, né, enfim. E inclusive eu fazia um vídeo falando sobre isso, vocês poderiam entender que essa loucura, o Silvio sempre fez loucuras. E essa da Ana Paula Padrão também foi uma loucura, né, mas não é um vídeo sobre isso. Então, ela quer que o SBT seja mais que uma televisão. Em entrevista a Meio Mensagem, ela afirmou que ela quer que o SBT seja uma marca que esteja em onde o público estiver. A ideia, através disso, em colocar o SBT ali, e não só como na televisão, mas como uma marca, é honrar e preservar o legado do seu pai, Silvio Santos.
Ela recentemente aí, como vocês sabem, a gente comentou aqui no canal também, pediu socorro para os seus funcionários, né, para poder, enfim, para eles opinarem, darem opiniões para poder salvar a emissora dessa crise braba de audiência. Ela fez uma reunião em março e abriu uma planilha para receber sugestões ali de seus subordinados para opinar sobre o que eles, enfim, acham que o canal merecia fazer para retomar o que o canal deveria fazer, ou quais, enfim, meios a emissora deveria tomar a partir desse momento para poder melhorar a sua audiência e se tornar uma emissora novamente aí de nome e brigar pelo segundo lugar. Ela fez isso recentemente em março. Então por isso que eu deixo aqui em aberto, na opinião de vocês aí também, se essa é uma decisão correta. Ficar pensando nem fazer parque, cruzeiro agora. É uma decisão correta? Porque realmente o SBT teve o seu auge. Eu até anotei aqui algumas informações sobre o que se trata de audiência, para vocês poderem ver que o SBT hoje está numa situação muito perigosa, muito crítica, muito assim, na minha opinião, até desoladora. Ele já teve o seu auge, o SBT já brigou com a Globo, hoje em alguns momentos, aos domingos apenas, o SBT briga com a Globo, encosta na Record e tal, mas em 2001, por exemplo, a média geral do SBT, a média geral, era de 10,9, quase 11 pontos. Hoje a média é o quê? É 2, é 1. Mas em 2001, a média era de 10,9, com 25,7% de share em São Paulo, que é o principal mercado de medição, onde, enfim, toda a parte publicitária do mercado, enfim, se concentra. E os programas de destaque naquele tempo eram o Domingo Legal, que chegou em 2001, numa ocasião, a marcar 44 pontos de audiência com o Gugu. A Casa dos Artistas também nesse tempo chegou a marcar 55 pontos, acho que de pico, quando teve a final. Então o auge do SBT foi realmente 2001. Aí em 2020 que foi o ano da queda. O ano da queda do SBT. Até 2017 e 2018 o SBT estava ok ainda, né? Tava com uma audiência boa. Mas aí em 2020, ano da pandemia, o SBT fechou o ano com média de 5,8 e 12% de share. Em 2022 a situação ficou mais crítica ainda, porque 20 e 21 foi pandemia, lockdown, enfim, as pessoas aí sabendo, na dúvida se iam voltar para os seus trabalhos ou não. Todas as emissoras estavam ali fazendo a cobertura jornalística ao vivo, porque, enfim, você não tinha o que fazer, programas estavam sem plateia, né, de auditório. Então como é que você ia fazer? Então as emissoras Globo, Record, né, enfim, Globo e Record principalmente, Band, ficavam focando ali no jornalismo, ou seja, a informação. E o SBT não, o Silvio barrou. O Silvio, enfim, na época que estava na presidência era o Jair Bolsonaro, então o Silvio, enfim, proibiu até o jornalismo de dar qualquer tipo de informação ali a mais daquilo que tinha que ser dado. Então o SBT ficou muito para trás, porque as pessoas naquele momento precisavam de informação para saber o que estava acontecendo. E o SBT meio que se blindou disso por ordem do Silvio Santos e ficou com a sua programação normal. E aí o canal começou a perder audiência e ficou para trás. E aí em 2022 ele começou a cair de 5,8 que dava em 2020 e 12 de share, que também já era realmente muito baixo, pô, de 5,8%. Daqui a pouquinho eu vou dizer quantos por cento o SBT caiu no geral de 2001 para cá. Mas, pô, de 5,8 e 12% de share, 10,9 e 25% em 2001. Em 2022 caiu, pra vocês terem uma ideia, para 4,2 de média e 9,6 de share. Olha que queda. E agora, no início desse ano, 2025, em janeiro, é triste, gente. O SBT está com 2 pontos de média. É isso mesmo. É considerada o seu pior resultado, o pior número de média, o pior ponto de média da sua história, porque ficou aí atrás da Record em janeiro por 16 horas. Isso mesmo. Aí eu te pergunto, quais são os motivos para essa queda? E aí, antes de fazer um cálculo aqui geral, o canal teve uma queda de 65% em comparação com o seu auge. Então, realmente, a emissora está numa situação muito complicada e eu não sei se é correto da Daniela querer ficar, enfim, falando de parque, de cruzeiro nesse momento. Porque o SBT, ele tá realmente um caos. E aí a Daniela vem falar no parque de diversões,
como se tivesse tudo bem, enquanto o canal, na minha opinião, tá derretendo. Pô, ela quer brincar de fazer Disney. Pô, pra mim é como você tentar encher o balão com um furinho no fundo. Sabe, o público tá sumindo, a audiência tá baixa e ela tá olhando para a direção contrária. Enquanto todo mundo pede conteúdo, ela entrega navio temático. Na minha opinião, isso parece até piada, mas é verdade. O foco não é mais televisão, é showzinho em shopping. Poxa, a programação da emissora tá muito fraca. Os programas não estão engatando. O SBT realmente era uma potência absoluta na televisão, sabe? Naquele tempo, com o Silvio Santos, o seu foco era conquistar o público com uma programação variada, sabe? De alta qualidade e também muito engajante. Programas como Domingo Legal, sabe? Com o Topa Tudo por Dinheiro, o Aqui e Agora, né? Que é o mais popularzão, o Programa Livre, eles eram sucessos absolutos, porque o SBT ele não era só a segunda emissora mais votada do país, mais assistida, mas também ele crescia de forma muito rápida e de forma consolidada. Em 94, vocês terem uma ideia, ele chegou a alcançar picos de audiência de 30 pontos, sabe? E 50% de share em alguns programas. Numa época onde as pessoas só assistiam televisão. Então o SBT naquele momento era o rei da audiência e detinha o domínio nas tardes e também nos domingos. O público ele estava totalmente focado na programação do SBT, com atrações que marcaram, né, o imaginário coletivo aí de muita gente, de todo o brasileiro. Na opinião de muita gente, ela está investindo, sabe, na minha opinião também, em coisas que não devem ser a prioridade. Sabe, enquanto deveria você focar ali, se concentrar na audiência da emissora, sabe, no que o canal precisa fazer para você poder aumentar, sabe, a sua relevância, poxa, ela tá focada em outras coisas. Na sua opinião, você acha que ela tá fazendo essa atitude dela de negócio de parque de piseiro é desnecessária? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva também aqui no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo. Comente aqui que eu quero ler o seu comentário.